de Como e Porque Sou Romancista. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Como e Porque Sou Romancista, de José de Alencar. 1. Meu amigo, na conversa que tivemos há dias, exprimiu você o desejo de colher, acerca da minha peregrinação literaria, alguns pormenores dessa parte íntima de nossa existência, que geralmente fica à sombra, no regaço da familia ou na reserva da amizade. Sabendo de seus constantes esforços para enriquecer o ilustrado autor do dicionario bibliographico, de copiosas noticias que elle difficilmente obteria a respeito de escriptores brasileiros, sem a valiosa coadjuvação de tão erudito glossologo, pensei que me não devia eximir de satisfazer seu desejo e trazer a minha pequena quota para a amortização dessa divida de nossa ainda infante literatura. Como bem reflexionou você, ha na existencia dos escriptores fatos communs do viver quotidiano que, todavia, exercem uma influencia notavel em seu futuro e imprimem em suas obras o cunho individual. Esses fatos jornaleiros, que a própria pessoa muitas vezes passam despercebidos sob a monotonia do presente, formam na biographia do escriptor a urdidura da tela, que o mundo somente vê pela face do matiz e dos recamos. Já me lembrei de escrever para meus filhos essa autobiographia literaria, onde se acharia a historia das criaturinhas enfesadas de que, por mal de meus peccados, tenho povoado as estantes do Sr. Garnier. Seria esse o livro dos meus livros. Se n'alguma hora de pachorra me dispuzesse a refazer a cansada jornada dos 44 annos já completos, os curiosos de anecdotas literarias saberiam, além de muitas outras cousas minimas, como a inspiração do Guarany, por mim escrito aos 27 annos, caiu na imaginação da criança de 9, ao atravessar as matas e sertões do norte em jornada do Ceará à Bahia. Enquanto não vem ao lume do papel, que pro da imprensa ainda é cedo, essa obra futura, quero em sua intenção fazer o rascunho de um capitulo. Será daquelle onde se referem as circumstancias a que atribuo a predilecção de meu espirito pela forma literaria do romance. 2. No ano de 1840, frequentava eu o collegio de instrucção elementar, estabelecido à Rua do Lavradio, número 17, e dirigido pelo Sr. Januario Mateus Ferreira, a cuja memoria eu tributo a maior veneração. Depois daquelle que é para nós meninos a encarnação de Deus e o nosso humano Criador, foi esse o primeiro homem que me incutiu respeito, em quem acatei o symbolo da autoridade. Quando me recolho da labutação diaria com o espirito mais desprendido das preoccupações do presente, e succede-me ao passar pela Rua do Lavradio pôr os olhos na tabuleta do collegio, que ainda lá está, na sacada do número 17, mas com diversa designação, transporto-me insensivelmente àquelle tempo, em que de fraque e boné, com os livros sobraçados, eu esperava ali na calçada fronteira o toque da sineta que annunciava a abertura das aulas. Toda a minha vida collegial se desenha no espirito, com tão vivas cores que parecem frescas de hontem, e todavia mais de 30 annos já lhes pairaram sobre. Vejo o enxame dos meninos alvoriçando na loja que servia de saguão.
assisto aos manejos da cabala para a próxima eleição do monitor geral, ouço o tropel do bando que sobe as escadas e se dispersa no vasto salão, onde cada um busca o seu banco numerado. Mas o que sobretudo assoma nessa tela é o vulto grave de Januário Mateus Ferreira, como eu o via passeando diante da classe, com um livro na mão e a cabeça reclinada pelo hábito da reflexão. Usava ele de sapatos rinchadores. Nenhum dos alunos do seu colégio ouvia de longe aquele som particular na volta de um corredor que não sentisse um involuntário sobressalto. Januário era talvez ríspido e severo em demasia, porém nenhum professor o excedeu no zelo e entusiasmo com que desempenhava o seu árduo ministério. Identificava-se com o discípulo, transmittia-lhe suas emoções e tinha o dom de criar no coração infantil os mais nobres estímulos, educando o espírito com a emulação escolástica para os grandes certamens da inteligência. Os modestos triunfos que todos nós obtemos na escola e que não vêm ainda travados de fel como as mentidas ovações do mundo, essas primícias literárias tão puras, devo-as a ele, a meu respeitável mestre, que talvez deixou em meu ânimo o gérmen dessa fértil ambição de correr após uma luz que nos foge, ilusão que felizmente já dissipou-se. Dividia-se o diretor por todas as classes, embora tivesse cada uma seu professor especial. Desse modo, andava sempre ao corrente do aproveitamento de seus alunos e trazia os mestres como os discípulos em constante inspeção. Quando, nesse revezamento de lições que ele de propósito salteava, acontecia achar atrasada alguma classe, demorava-se com ela dias e semanas, até que obtinha adiantá-la e só então a restituía ao respectivo professor. Meado o ano, porém, o melhor dos cuidados do diretor voltava-se para as últimas classes, que ele se esmerava em preparar para os exames. Eram estes dias de gala e de honra para o colégio, visitado por quanto havia na corte de ilustre em política e letras. Pertencia eu à sexta classe, e havia conquistado a frente da mesma, não por superioridade intelectual, sim por mais assídua aplicação e maior desejo de aprender. Januário exultava a cada uma de minhas vitórias, como se fora ele próprio que estivesse no banco dos alunos a disputar-lhes o lugar, em vez de achar-se como professor dirigindo os seus discípulos. Rara vez sentava-se o diretor. O mais do tempo levava a andar de um a outro lado da sala em passo moderado. Parecia inteiramente distraído da classe, para a qual nem volvia os olhos, e todavia nada lhe escapava. O aparente descuido punha em prova a atenção incessante que ele exigia dos alunos e da qual, sobretudo, confiava a educação da inteligência. Uma tarde, ao findar a aula, houve pelo meio da classe um erro. «Adiante!» disse Januário, sem altear a voz nem tirar os olhos do livro. Não recebendo resposta ao cabo de meio minuto, repetiu a palavra, e assim de seguida mais 6 vezes. Calculando pelo número dos alunos, estava na mente de que só a 7ª vez, depois de chegar ao fim da classe, é que me tocava responder como o primeiro na ordem da colocação. Mas um menino dos últimos lugares tinha saído poucos momentos antes, com licença, e escapava-me esta circunstância. Assim, quando sorrindo eu esperava a palavra do professor para dar o quinal, e ao ouvir o 7º adiante, perfilei-me no impulso de responder. Um olhar de Januário gelou-me a voz nos lábios. Compreendi, tanto mais quanto o menino ausente voltava a tomar seu lugar. Não me animei a reclamar, porém creio que em minha fisionomia se estampou com a sinceridade e a energia da infância o confrangimento de minha alma. Meu imediato e êmulo, que me foi depois amigo e colega de ano em S. Paulo,
era o Aguiarzinho, Dr. Antônio Nunes de Aguiar, filho do distinto general do mesmo nome, bela intelligencia e nobre coração ceifados em flor, quando o mundo lhe abria de par em par as suas portas de ouro e porphyrio. Ancioso aguardava elle a occasião de se desforrar da partida que lhe eu havia ganho, depois de uma lucta porfiada. Todavia, não lhe acudiu a resposta de prompto, e passaria a sua vez, se o director não lhe deixasse tempo bastante para maior esforço do que fora dado aos outros, e sobretudo a mim. Afinal, accorreu-lhe a resposta, e eu, com o coração transido, cedi ao meu vencedor o lugar de honra que tinha conquistado de grão em grão e conseguira sustentar havia mais de 2 mezes. Nos 30 annos vividos desde então, muita vez fui esbulhado do fructo do meu trabalho pela mediocridade agaloada. Nunca senti senão o desprezo que merecem taes pirraças da fortuna, despeitada contra aquelles que não a incensam. Naquelle momento, porém, vendo perdido o premio de um estudo assiduo, e mais por surpresa do que por deficiencia, saltaram-me as lagrimas que eu traguei silenciosamente para não abater-me ante a adversidade. Nossa classe trabalhava em uma varanda ao rés do chão, cercada pelo arvoredo do quintal. Quando, pouco antes da ave-maria, a sineta dava signal da hora de encerrar as aulas, Januario fechava o livro e, com o tom breve do commando, ordenava uma espécie de manobra que os alunos executavam com exactidão militar. Por causa da distancia da varanda, era quando todo o collegio já estava reunido no grande salão e os meninos em seus assentos numerados, que entrava, em passo de marcha, a 6ª classe, a cuja frente vinha eu, o mais pirralho e enfezadinho da turma, em que o geral se avantajava na estatura, fazendo eu assim ás vezes de um ponto. A constancia com que me conservava à frente da classe no meio das alterações que em outras se davam todos os dias, causava sensação no povo collegial. Faziam-se apostas de lápis e canetas, e todos os olhos se voltavam para ver se o caturrinha do Alencar II, era o meu appellido collegial, tinha afinal descido de monitor de classe. O general derrotado, a quem a sua ventura reservava a humilhação de assistir á festa de victoria, jungido ao carro triumphal de seu émulo, não soffria talvez a dor que eu então curti, só com a idéa de entrar no salão, rebaixado de meu titulo de monitor e rechaçado para o 2º lugar. Se ao menos se tivesse dado o fato no começo da lição, restava-me a esperança de, com algum esforço, recuperar o meu posto. Mas, por cumulo de infelicidade, sobreviera o meu desastre justamente nos últimos momentos, quando a hora estava a findar. Foi no meio dessas reflexões que tocou a sineta, e as suas badaladas ressoaram em minha alma como o dobre de uma campa. Mas Januario, que era acerca de disciplina collegial de uma pontualidade militar, não deu pelo aviso e amiudou as perguntas, percorrendo apressadamente a classe. Poucos minutos depois eu recobrava meu lugar e erguia-me tremulo para tomar a cabeça do banco. O jubilo que expandiu a physionomia sempre carregada do director, eu proprio não o tive maior com o abalo que soffri. Elle não se pôde conter e abraçou-me diante da classe. Naturalmente, a questão proposta e cuja solução deu-me a victoria era difficil, e por isso attribuia-me elle um mérito, que não provinha talvez senão da sorte, para não dizer do acaso. Momentos depois, entrava eu pelo salão á frente da classe, onde me conservei até o exame. 3. Mais tarde, quando a razão, como fructo, despontou sob a flor da juventude, muitas vezes cogitei sobre esse episodio de infancia que deixara em meu espirito uma vaga duvida a respeito do caracter de Januario. Então,
o excessivo rigor que se me tinha figurado injusto tomava o seu real aspecto e me apparecia como o golpe rude mas necessário que dá tempera ao aço. Porventura notara o director de minha parte uma confiança que deixava em repouso as minhas faculdades e da qual proviera o meu descuido. Este episodio escolastico veio aqui por demais, trazido pelo fio das reminiscencias. Serve, entretanto, para mostrar-lhe o aproveitamento que deviam tirar os alunos desse methodo de ensino. Sabiamos pouco, mas esse pouco sabiamos bem. Aos 11 annos, não conhecia uma só palavra de língua estrangeira, nem aprendera mais do que as chamadas primeiras letras. Muitos meninos, porém, que nessa idade tagarelam em várias línguas e já babujam nas sciencias, não recitam uma pagina de Frei Francisco de São Luís ou uma ode do Padre Caldas, com a correcção, nobreza, eloquência e alma que Januario sabia transmitir a seus alunos. Essa prenda que a educação deu-me, para tomá-la pouco depois, valeu-me em casa o honroso cargo de ledor, com que eu me desvanecia, como nunca me succedeu ao depois no magistério ou no parlamento. Era eu quem lia para minha boa mãe não somente as cartas e os jornaes, como os volumes de uma diminuta livraria romantica, formada ao gosto do tempo. Moravamos então na rua do Conde, número 55. Aí nessa casa preparou-se a grande revolução parlamentar, que entregou ao Sr. D. Pedro II o exercicio antecipado de suas prerrogativas constitucionaes. A proposito desse acontecimento historico, deixo passar aqui, nesta confidencia inteiramente literaria, uma observação que me acode, e se escapa agora, talvez não volte nunca mais. Uma noite por semana entravam misteriosamente em nossa casa os altos personagens filiados ao clube maiorista, de que era presidente o conselheiro Antonio Carlos e secretario o senador Alencar. Celebravam-se os serões em um aposento do fundo, fechando-se nessas occasiões a casa às visitas habituaes, a fim de que nem ellas nem os curiosos da rua suspeitassem do plano politico, vendo illuminada a sala da frente. Enquanto deliberavam os membros do clube, minha boa mãe assistia ao preparo de chocolate com bolinholos, que era costume oferecer aos convidados por volta de 9 horas, e eu, ao lado, com impertinencias de filho querido, insistia por saber o que ali ia fazer aquella gente. Conforme o humor em que estava, minha boa mãe ás vezes divertia-se, logrando com historias a minha curiosidade infantil. Outras, deixava-me falar ás paredes e não se distrahia de suas occupações de dona de casa. Até que chegava a hora do chocolate. Vendo partir carregada de tantas guloseimas a bandeja, que voltava completamente destroçada, eu, que tinha os convidados na conta de cidadãos respeitaveis, preoccupados dos mais graves assumptos, indignava-me ante aquella devastação e dizia com a mais profunda convicção: que estes homens vêm fazer aqui é regalarem-se de chocolate. Essa, a primeira observação do menino em cousas de politica, ainda a não desmentiu a experiencia do homem. No fundo de todas as evoluções, lá está o chocolate, embora sob vários aspectos. Ha caracteres íntegros como o do senador Alencar, apóstolos sinceros de uma idéa e mártires della. Mas estes são esquecidos na hora do triumpho, quando não servem de victimas para aplacar as iras celestes. Suprima este maltrecho, que insinuou-se, malgrado e contra todas as usanças, em uma palestra, senão au coin du feu, em todo o caso aqui, neste cantinho da imprensa. Afóra os dias de sessão, a sala do fundo era a estação habitual da familia. Não havendo visitas de ceremonia, sentava-se minha boa mãe e sua irmã, d Florinda, com os amigos que appareciam, ao redor de uma mesa redonda de jacarandá, no centro da qual havia um candeeiro. Minha mãe e minha tia se occupavam com trabalhos de costuras, e as amigas, para não ficarem ociosas, as ajudavam.
Dados os primeiros momentos à conversação, passava-se a leitura, e era eu chamado ao lugar de honra. Muitas vezes, confesso, essa honra me arrancava, bem a contragosto, de um sono começado ou de um folguedo querido. Já naquela idade, a reputação é um fardo, e bem pesado. Lia-se até a hora do chá, e tópicos havia, tão interessantes que eu era obrigado à repetição. Compensavam esse excesso as pausas, para dar lugar às expansões do auditório, o qual desfazia-se em recriminações contra algum mau personagem, ou acompanhava de seus votos e sympathias o heróe perseguido. Uma noite, naquellas em que eu estava mais possuido do livro, lia com expressão uma das páginas mais commoventes da nossa bibliotheca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam o lenço ao rosto, e poucos momentos depois não puderam conter os soluços que rompiam-lhes o seio. Com a voz afogada pela commoção e a vista empanada pelas lagrimas, eu também cerrando ao peito o livro aberto, disparei em pranto, e respondia com palavras de consolo ás lamentações de minha mãe e suas amigas. Nesse instante, assomava à porta um parente nosso, o reverendo padre Carlos Peixoto de Alencar, já assustado com o choro que ouvira ao entrar. Vendo-nos a todos naquelle estado de afflicção, ainda mais perturbou-se. Que aconteceu? Alguma desgraça? Perguntou arrebatadamente. As senhoras, escondendo o rosto no lenço para occultar de padre Carlos o pranto e evitar os seus remoques, não proferiram palavra. Tomei eu a mim responder. Foi o pai de Amanda que morreu, disse, mostrando-lhe o livro aberto. Comprehendeu o padre Carlos e soltou uma gargalhada, como elle as sabia dar, verdadeira gargalhada homérica, que mais parecia uma salva de sinos a repicarem do que riso humano. E após esta, outra e outra, que era elle inesgotável quando ria de abundância de coração, com o genio prazenteiro de que a natureza o dotara. Foi essa leitura continua e repetida de novellas e romances que primeiro imprimiu em meu espirito a tendência para essa forma literaria que é entre todas a de minha predilecção? Não me animo a resolver esta questão psicologica, mas creio que ninguém contestará a influencia das primeiras impressões. Já vi atribuir o genio de Mozart e sua precoce revelação a circunstancia de ter elle sido acalentado no berço e criado com musica. Nosso repertório romântico era pequeno. Compunha-se de uma dúzia de obras, entre as quaes primavam a Amanda e Oscar, Saint Clair das Ilhas, Celestina e outros de que já não me recordo. Esta mesma escassez e a necessidade de reler uma e muitas vezes o mesmo romance, quiçá contribuiu para mais gravar em meu espirito os moldes dessa estructura literaria, que mais tarde deviam servir aos informes esboços do novel escriptor. Mas não tivesse eu herdado de minha santa mãe a imaginação de que o mundo apenas vê as flores, desbotadas embora, e de que eu somente sinto a chama incessante, que essa leitura de novellas mal teria feito de mim um mecânico literario, desses que escrevem presépes em vez de romances. 4. O primeiro broto da semente que minha boa mãe lançara em meu espirito infantil, ignara dos desgostos que preparava seu filho querido, veio 2 annos depois. Entretanto, é preciso que lhe diga. Se a novella foi a minha primeira lição de literatura, não foi ella que me estreou na carreira de escriptor. Este titulo cabe a outra composição, modesta e ligeira, e por isso mesmo mais propria para exercitar um espirito infantil. O dom de produzir a faculdade criadora, se a tenho, foi a charada que a desenvolveu em mim, e eu teria prazer em referir-lhe esse episodio psicologico, se não fosse o receio de alongar-me demasiado, fazendo novas excursões fora do assumpto que me propuz. Foi em 1841. Já então havíamos deixado a casa da rua do Conde e morávamos na chácara da rua de Maruhy, número 7,
donde também sahiram importantes acontecimentos de nossa historia politica. E todavia ninguém se lembrou ainda de memorar o nome do senador Alencar, nem mesmo por esse meio economico de uma esquina de rua. Não vae nisso mais que um reparo, pois sou avesso a semelhante modo de honrar a memoria dos beneméritos, além de que ainda não perdi a esperança de escrever esse nome de minha veneração no frontispicio de um livro que lhe sirva de monumento. O seu vulto historico não o atingem por certo as calumnias posthumas que sem reflexão foram acolhidas em umas paginas ditas de historia constitucional. Mas quantos dentre vós estudam conscienciosamente o passado? Como a revolução parlamentar da maioridade, a revolução popular de 1842 também sahiu de nossa casa, embora o plano definitivo fosse adoptado em casa do senador José Bento, à Rua do Conde, 39. Nos paroxismos, quando a abortada revolução já não tinha glorias, mas só perigos para os seus adeptos, foi na chácara do senador Alencar que os perseguidos acharam asilo, em 1842 como em 1848. Entre os nossos hospedes da primeira revolução estava o meu excellente amigo Joaquim Sombra, que tomara parte no movimento sedicioso do Exu e sertões de Pernambuco. Contava ele então os seus 20 e poucos annos. Estava na flor da mocidade, cheio de illusões e enthusiasmos. Meus versos arrebentados á força de os esticar agradavam-lhe ainda assim, porque no fim de contas eram um arremedo de poesia e porventura levavam um perfume da primavera d'alma. Vendo-me elle essa maneira de rabiscar, certo dia propoz-me que aproveitasse para uma novella o interessante episodio da sedição, do qual era elle o protagonista. A idéa foi aceita com fervor e tratamos logo de a pôr em obra. A scena era em Pajiú de Flores, nome que só por si enchia-me o espirito da fragrância dos campos nativos, sem falar dos encantos com que os descrevia o meu amigo. Esse primeiro rascunho foi-se com os folguedos da infância que o viram nascer. Das minhas primicias literarias nada conservo, lancei as ao vento, como o palhiço que eram da primeira copa. Não acabei o romance de meu amigo Sombra, mas em compensação de não tê-lo feito heróe de um poema, coube-me 27 annos depois a fortuna mais prosaica de nomeá-lo coronel, posto que elle dignamente occupa e no qual presta relevantes serviços á causa publica. Um anno depois parti para S. Paulo, onde ia estudar os preparatorios que me faltavam para a matricula no curso juridico. 5. Com a minha bagagem, lá no fundo da canastra, iam uns cadernos escritos em letra miúda e conchegada. Eram o meu tesouro literario. Ali estavam fragmentos de romances, alguns apenas começados, outros já no desfecho, mas ainda sem principio. De charadas e versos, nem lembrança. Estas flores ephemeras das primeiras águas tinham passado com ellas. Rasgara as paginas dos meus canhenhos e atirara os fragmentos no turbilhão das folhas secas das mangueiras, a cuja sombra folgara aquelle anno feliz de minha infancia. Nessa época, tinha eu 2 moldes para o romance. Um merencório, cheio de mysterios e pavores. Esse o recebera das novellas que tinha lido. Nele, a scena começava nas minas de um castello, amortalhadas pelo baço clarão da lua, ou n'alguma capella gótica frouxamente esclarecida pela lâmpada, cuja luz esbatia-se na lousa de uma campa. O outro molde, que me fora inspirado pela narrativa pittoresca do meu amigo Sombra, era risonho, loução, brincado, recendendo graças e perfumes agrestes. Aí a scena abria-se em uma campina marchetada de flores e regada pelo sussurrante arroio que a bordava de recamos cristalinos. Tudo isto, porém, era esfumilho que mais tarde devia apagar-se. A pagina academica é para mim, como para os que a viveram, riquissima de reminiscencias, e nem podia ser de outra forma, pois abrange a melhor monção da existência.
Não tomarei dela, porém, senão o que tem relação com esta carta. Ao chegar a São Paulo, era eu uma criança de 13 anos, comettida aos cuidados de um parente, então estudante do 3º ano, e que atualmente figura com lustre na politica e na magistratura. Algum tempo depois de chegado, instalou-se a nossa república ou comunhão acadêmica à Rua de São Bento, esquina da Rua da Quitanda, em um sobradinho acachapado, cujas lojas do fundo eram ocupadas por quitandeiras. Nossos companheiros foram 2 estudantes de 5º ano. Um deles já não é deste mundo. O outro pertence à alta magistratura, de que é ornamento. Naqueles bons tempos da mocidade, deleitava-o a literatura, e era entusiasta do Dr. Joaquim Manoel de Macedo, que pouco havia publicar o seu primeiro e gentil romance, A Moreninha. Ainda me recordo das palestras em que o meu companheiro de casa falava com abundâncias de coração em seu amigo, e nas festas campestres do romântico Itaboraí, das quais o jovem escritor era o ídolo querido. Nenhum dos ouvintes bebia esses pormenores com tamanha avidez como eu, para quem eram eles completamente novos. Com a timidez e o acanhamento de meus 13 anos, não me animava a intervir na palestra. Escutava à parte. Por isso, ainda hoje, tenho-as gravadas em minhas reminiscências a estas cenas do viver escolástico. Que estranho sentir não despertava em meu coração adolescente a notícia dessas homenagens de admiração e respeito tributados ao jovem autor da Moreninha. Qual régio diadema valia essa auréola de entusiasmo a cingir o nome de um escritor? Não sabia eu então que em meu país essa luz que dizem glória, e de longe se nos afigura radiante e esplendida, não é senão o baço lampejo de um fogo de palha. Naquele tempo, o comércio dos livros era como ainda hoje artigo de luxo. Todavia, apesar de mais baratas, as obras literárias tinham menor circulação. Provinha isso da escassez das comunicações com a Europa e da maior raridade de livrarias e gabinetes de leitura. Cada estudante, porém, levava consigo a modesta provisão que juntara durante as férias, e cujo uso entrava logo para a comunhão escolástica. Assim correspondia São Paulo às honras de sede de uma academia, tornando-se o centro do movimento literário. Uma das livrarias, a que maior cabedal trazia à nossa comum biblioteca, era a de Francisco Otaviano, que herdou do pai uma escolhida coleção das obras dos melhores escritores da literatura moderna, a qual o jovem poeta não se descuidava de enriquecer com as últimas publicações. Meu companheiro de casa era dos amigos de Otaviano, e estava no direito de usufruir sua opulência literária. Foi assim que um dia vi, pela primeira vez, o volume das obras completas de Balzac, nessa edição em folha que os tipógrafos da Bélgica vulgarizam por preço módico. As horas que meu companheiro permanecia fora, passava-as eu com o volume na mão, a reler os títulos de cada romance da coleção, hesitando na escolha daquele por onde havia de começar. Afinal, decidia-me por um dos mais pequenos. Porém, mal começada a leitura, desistia ante a dificuldade. Tinha eu feito exame de francês à minha chegada em São Paulo e obtivera aprovação plena, traduzindo uns trechos do Telêmaco e da Henriqueida. Mas, ou soubesse eu de outiva a versão que repeti, ou o francês de Balzac não se parecesse em nada com o de Fenelon e Voltaire, o caso é que não conseguia compreender um período de qualquer dos romances da coleção. Todavia, achava eu um prazer singular em percorrer aquelas páginas, e por um ou outro fragmento de idéia que podia colher nas frases indecifráveis, imaginava os tesouros que ali estavam defesos à minha ignorância. Conto-lhe este pormenor para que veja quão descurado foi o meu ensino de francês, falta que se deu em geral com toda a minha instrução secundária, a qual eu tive de refazer na máxima parte depois de concluído o meu curso de direito, quando senti a necessidade de criar uma individualidade literária. Tendo meu companheiro concluído a leitura de Balzac, a instâncias minhas, passou-me o volume,
mas constrangido pela opposição de meu parente que receava dessa diversão. Encerrei-me com o livro e preparei-me para a luta. Escolhido o mais breve dos romances, armei-me do dicionario e, tropeçando a cada instante, buscando significados de palavra em palavra, tornando atrás para reatar o fio da oração, arquei, sem esmorecer, com a ímproba tarefa. Gastei 8 dias com a Grenadier. Porém, um mês depois, acabei o volume de Balzac. E no resto do ano, li o que então havia de Alexandre Dumas e Alfredo de Vigny, além de muito de Chateaubriand e Victor Hugo. A escola francesa, que eu então estudava nesses mestres da moderna literatura, achava-me preparado para ela. O molde do romance, qual me havia revelado por mera casualidade aquele arrojo de criança a tecer uma novela com os fios de uma aventura real, fui encontrá-lo fundido com a elegância e beleza que jamais lhe poderia dar. E aí está, porque justamente quando a sorte me deparava o modelo a imitar, meu espírito desquitava-se dessa, a primeira e a mais cara de suas aspirações, para devanear por outras devesas literárias, onde brotam flores mais singelas e modestas. O romance, como eu agora o admirava, poema da vida real, me aparecia na altura dessas criações sublimes que a providência só concede aos semideuses do pensamento, e que os simples mortaes não podem ousar, pois arriscam-se a derreter-lhes o sol, como a Ícaro, as penas de cisne grudadas com cera. Os arremedos de novelas que eu escondia no fundo do meu baú, desprezei-os ao vento. Pesa-me ter destruído as provas desses primeiros tentames, que seriam agora relíquias para meus filhos e estímulos para fazerem melhor. Só por isso, que de valor literario não tinham nem ceitil. Os 2 primeiros anos que passei em S. Paulo foram para mim de contemplação e recolhimento de espírito. Assistia arredio ao bulício acadêmico e familiarizava-me de parte com esse viver original inteiramente desconhecido para mim, que nunca fora pensionista de colégio, nem havia até então deixado o regaço da família. As palestras à mesa do chá, as noites de cinismo conversadas até o romper d'alva entre a fumaça dos cigarros, as anedotas e aventuras da vida acadêmica, sempre repetidas, as poesias clássicas da literatura paulistana e as cantigas tradicionais do povo estudante, tudo isto sugava o meu espírito adolescente como a tenra planta que absorve a linfa, para mais tarde desabrochar a talvez pálida florinha. Depois vinham os discursos recitados nas solenidades escolares, alguma nova poesia de Ottaviano, os brindes nos banquetes de estudantes, o aparecimento de alguma obra recentemente publicada na Europa e outras novidades literárias que agitavam a rotina do nosso viver habitual e comoviam um instante a colônia acadêmica. Não me recordo de qualquer tentame literario de minha parte até fins de 1844. Os estudos de filosofia e historia preenchiam o melhor de meu tempo e de todo me atrahiam. O único tributo que paguei então à moda acadêmica foi o das citações. Era nesse ano de bom tom ter de memoria frases e trechos escolhidos dos melhores autores, para repeti-los a propósito. Vistos de longe e através da razão, esses arremedos de erudição, arranjados com seus remendos alheios, nos parecem ridículos. E todavia é esse jogo de imitação que primeiro imprime ao espírito a flexibilidade, como ao corpo o da ginástica. Em 1845 voltou-me o prurido de escritor, mas esse ano foi consagrado à mania que então graçava de byronizar. Todo estudante de alguma imaginação queria ser um Byron, e tinha por destino inexorável copiar ou traduzir o bardo inglês. Confesso que não me sentia o menor jeito para essa transfusão, talvez pelo meu gênio taciturno e concentrado, que já tinha em si melancolia de sobejo, para não carecer desse empréstimo. Assim é
que nunca passei de algumas peças ligeiras, das quais não me figurava heróe e nem mesmo autor, pois divertia-me em escrevê-las com o nome de Byron, Hugo ou Lamartine nas paredes de meu aposento à rua de Santa Teresa, onde alguns camaradas daquele tempo, ainda hoje meus bons amigos, os doutores Costa Pinto e José Brusque, talvez se recordem de as terem lido. Era um desacato aos ilustres poetas attribuir-lhes versos de confecção minha, mas a brocha do caiador, incumbido de limpar a casa pouco tempo depois de minha partida, vingou-os desse innocente estratagema, com que nesse tempo eu libava a delicia mais suave para o escriptor, ouvir ignoto o louvor de seu trabalho. Que satisfação intima não tive eu, quando um estudante, que era então o inseparavel amigo de Octaviano e seu irmão em letras, mas hoje chama-se o Barão de Ourém, releu com entusiasmo uma dessas poesias, seduzido sem dúvida pelo nome do pseudo-autor. É natural que hoje nem se lembre desse pormenor, e mal saiba que de todos os cumprimentos que depois recebi de sua cortesia, nenhum valia aquele espontâneo movimento. Os 2 annos seguintes pertencem à imprensa periódica. Em outra ocasião escreverei esta, uma das páginas mais agitadas da minha adolescência. Daí datam as primeiras raízes de jornalista. Como todas as manifestações de minha individualidade, essa também iniciou-se no período orgânico. O único homem novo e quase estranho que nasceu em mim com a virilidade foi o político. Ou não tinha vocação para essa carreira, ou considerava o governo do Estado coisa tão importante e grave que não me animei nunca a ingerir-me nesses negócios. Entretanto, eu saía de uma família para quem a política era uma religião e onde se haviam elaborado grandes acontecimentos de nossa história. Fundamos, os primeiranistas de 1846, uma revista semanal sob o título Ensaios Literários. Dos primitivos colaboradores desse periódico, saudado no seu aparecimento por Octaviano e Olímpio Machado, já então redatores da Gazeta Oficial, faleceu ao terminar o curso o Dr. Araújo, inspirado poeta. Os outros aí andam, dispersos pelo mundo. O Dr. José Machado Coelho de Castro é presidente do Banco do Brasil. O Dr. João Guilherme Whittaker é juiz de direito em São João do Rio Claro. E o conselheiro João de Almeida Pereira, depois de ter luzido no ministério e no parlamento, repousa das lides políticas no remanso da vida privada. 6. Foi somente em 1848 que ressurgiu em mim a veia do romance. Acabava de passar 2 meses em minha terra natal. Tinha-me repassado das primeiras e tão fagueiras recordações da infância ali nos mesmos sítios queridos onde nascera. Em Olinda, onde estudava meu 3º ano, e na velha biblioteca do convento de São Bento, a ler os cronistas da era colonial, desenhavam-se a cada instante na tela das reminiscências as paisagens do meu pátrio Ceará. Eram agora os seus tabuleiros gentis, logo após as várzeas amenas e graciosas, e por fim as matas seculares que vestiam as serras como a ararroia verde do guerreiro Tabajara. E através destas também esfumavam-se outros painéis que me representavam o sertão em todas as suas galas de inverno, as selvas gigantes que se prolongam até os Andes, os rios caudalosos que avassalam o deserto e o majestoso São Francisco, transformado em um oceano sobre o qual eu navegara um dia. Cenas estas que eu havia contemplado com olhos de menino 10 anos antes, ao atravessar essas regiões em jornada do Ceará à Bahia, e que agora se debuxavam na memoria do adolescente e coloriam-se ao vivo com as tintas frescas da palheta cearense. Uma coisa vaga e indecisa, que devia parecer-se com o primeiro broto do Guarani ou de Iracema, flutuava-me na fantasia. Devorando as páginas dos alfarrábios de notícias coloniais, buscava com sofreguidão um tema para o meu romance, ou pelo menos um protagonista, uma cena e uma época. Recordo-me de que para o martírio do padre Francisco Pinto, morto pelos índios do Jaguaribe,
se volvia meu espírito com predileção. Intentava eu figurá-lo na mesma situação em que se achou o padre Anchieta na praia de Peroig, mas sucumbindo afinal à tentação. A luta entre o apóstolo e o homem, tal seria o drama, para o qual, de certo, me faleciam as forças. Atualmente que, embora em cena diversa, já tratei o assunto em um livro próximo a vir a lume, posso avaliar da dificuldade da empresa. Súbito, todas aquelas lucubrações literárias apagaram-se em meu espírito. A moléstia tocara-me com sua mão descarnada e deixou-me uma espécie de terror da solidão, em que tanto se deleitava o meu espírito e onde se embalavam as cismas e devaneios de fantasia. Foi quando desertei de Olinda, onde só tinha casa de estado, e aceitei a boa hospitalidade de meu velho amigo Dr. Canarim, então colega de ano e um dos 6 da colônia paulistana, a que também pertenciam o conselheiro Jesuíno Marcondes e o Dr. Luiz Álvares. Dormiram as letras, e creio que também a ciência, um sono folgado. De pouco se carecia para fazer então em Olinda um exame sofrível e obter a aprovação plena. Em novembro regressei à corte com a certidão precisa para a matrícula do 4º ano. Tinha, pois, cumprido o meu dever. Nessas férias, enquanto se desenrolava a rebelião de que eu vira o assomo e cuja catástrofe chorei com os meus, refugiei-me da tristeza que envolvia nossa casa na literatura amena. Com as minhas bem parcas sobras, tomei uma assinatura em um gabinete de leitura que então havia à Rua da Alfândega e que possuía copiosa coleção das melhores novelas e romances até então saídos dos prelos franceses e belgas. Nesse tempo, como ainda hoje, gostava do mar. Mas naquela idade as predileções têm mais vigor e são paixões. Não somente a vista do oceano, suas majestosas perspectivas, a magnitude de sua criação, como também a vida marítima, essa temeridade do homem em luta com o abismo, me enchiam de entusiasmo e admiração. Tinha em um ano atravessado o oceano 4 vezes, e uma delas no brigue escuna Laura, que me transportou do Ceará ao Recife, com uma viagem de 11 dias à vela. Essas impressões recentes alimentavam a minha fantasia. Devorei os romances marítimos de Walter Scott e Cooper, um após outro. Passei aos do Capitão Marryat, e depois a quantos se tinham escrito desse gênero, pesquisa em que me ajudava o dono do gabinete, um francês de nome Crémieux, se bem me recordo, o qual tinha na cabeça toda a sua livraria. Li nesse decurso muita cousa mais. O que me faltava de Alexandre Dumas e Balzac, o que encontrei de Arlincourt, Frederico Soulier, Eugênio Sue e outros. Mas nada valia para mim as grandiosas marinhas de Scott e Cooper e os combates heróicos de Marryat. Foi então, fazem agora 26 anos, que formei o primeiro esboço regular de um romance, e meti ombros à empresa com infatigável porfia. Enchi rimas de papel que tiveram a má sorte de servir de mecha para acender o cachimbo. Eis o caso. Já formado e praticante no escritório do Dr. Caetano Alberto, passava eu o dia, ausente de nossa chácara, à rua de Maruí, número 7A. Meus queridos manuscritos, o mais precioso tesouro para mim, eu os trancara na cômoda. Como, porém, tomassem o lugar da roupa, os tinham, sem que eu soubesse, arrumado na estante. Daí, um desalmado hóspede, todas as noites, quando queria pitar, arrancava uma folha, que torcia a modo de pavio e acendia na vela. Apenas escaparam ao incendiário alguns capítulos em 2 canhenhos, cuja letra miúda a custo se distingue no borrão de que a tinta, oxidando-se com o tempo, saturou o papel. Tinha esse romance por título Os Contrabandistas. Sua feitura havia de ser consoante à inexperiência de um moço de 18 anos, que nem possuía o gênio precoce de Victor Hugo, nem tinha outra educação literária
senão essa, superficial e imperfeita, bebida em leituras a esmo? Minha ignorância dos estudos classicos era tal que eu só conhecia Virgílio e Horácio como pontos difíceis do exame de latim, e de Homero apenas sabia o nome e a reputação. Mas o traço dos contrabandistas, como os gizei aos 18 anos, ainda hoje o tenho por um dos melhores e mais felizes de quantos me sugeriu a imaginação. Houvesse editor para as obras de longo fôlego, que já essa andaria correr mundo, de preferência a muitas outras que dei a estampa nesses últimos anos. A variedade dos gêneros que abrangia este romance, desde o idílio até a epopéia, era o que sobretudo me prendia e agradava. Trabalhava não pela ordem dos capítulos, mas destacadamente esta ou aquela das partes em que se dividia a obra. Conforme a disposição do espírito e a veia da imaginação, buscava entre todos o episódio que mais se moldava às ideias do momento. Tinha, para não perder-me nesse dédalo, o fio da ação que não cessava de percorrer. A estas circunstâncias atribuo ter o meu pensamento, que eu sempre conheci ávido de novidade, se demorado nesse esboço por tanto tempo, pois 4 anos depois, já então formado, ainda era aquele o tema único de meus tentames no romance. E se alguma outra ideia despontou, foi ela tão pálida e efêmera que não deixou vestígios. 7. Eis-me de repente, lançado no turbilhão do mundo. Ao cabo de 4 anos de tirocínio na advocacia, a imprensa diária, na qual apenas me arriscara como folhetinista, arrebatou-me. Em fins de 1856, achei-me redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro. É longa a história dessa luta, que absorveu cerca de 3 dos melhores anos de minha mocidade. Aí se acrisolaram as audácias que desgostos, insultos, nem ameaças conseguiram quebrar até agora. Antes, parece que as afiam com o tempo. Ao findar o ano, houve ideia de oferecer aos assinantes da Folha um mimo de festa. Saiu um romancete, meu primeiro livro, se tal nome cabe a um folheto de 60 páginas. Escrevi 5 minutos em meia dúzia de folhetins, que iam saindo na Folha, dia por dia, e que foram depois tirados em avulso sem nome do autor. A prontidão com que, em geral, antigos e novos assinantes reclamavam seu exemplar, e a procura de algumas pessoas que insistiam por comprar a brochura, somente destinada à distribuição gratuita entre os subscritores do jornal, foi a única, muda, mas real animação que recebeu essa primeira prova. Bastou para suster a minha natural perseverança. Tinha leitores e espontâneos, não iludidos por falsos anúncios. Os mais pomposos elogios não valiam e nunca valerão para mim essa silenciosa manifestação, ainda mais sincera nos países como o nosso de opinião indolente. Logo depois do primeiro ensaio veio a viuvinha. Havia eu em época anterior começado este romancete, invertendo a ordem cronológica dos acontecimentos. Deliberei, porém, mudar de plano, e abri a cena com o princípio da ação. Tinha eu escrito toda a primeira parte, que era logo publicada em folhetins, e contava aproveitar na segunda o primitivo fragmento, mas quando o procuro, dou pela falta. Sabidas as contas, Leonel, que era então o encarregado da revista semanal Livro do Domingo, como ele a intitulou, achando-se um sábado em branco, pediu-me alguma coisa com que encher o rodapé da folha. Ocupado com outros assuntos, deixei que buscasse entre os meus borrões. No dia seguinte, lograva ele aos leitores, dando-lhes, em vez da habitual palestra, um conto. Era este o meu princípio de romance, ao qual ele tinha posto, com uma linha de reticências e 2 de prosa, um desses súbitos desenlaces que fazem o efeito de uma guilhotina literária. Fatigado do trabalho da véspera, urgido pelas ocupações do dia em constantes tribulações, nem sempre podia eu passar os olhos por toda a folha. Nesse domingo não li a revista, cujo teor já me era conhecido, pois saíra-me da pasta. Imagine como fiquei.
em meio de um romance cuja continuação o leitor já conhecia 8 dias antes. Que fazer? Arrancar do livro do domingo as páginas já publicadas? Podia-o fazer, pois o folhetinista não as dera como suas e deixara entrever o autor, mas fora matar a ilusão. Daí veio o abandono desse romancete, apesar dos pedidos que surgiam a espaços, instando pela conclusão. Só 3 anos depois, quando meu amigo e hoje meu cunhado, Dr. Joaquim Bento de Sousa Andrade, quis publicar uma segunda edição dos 5 minutos, escrevi eu o final da Viuvinha, que faz parte do mesmo volume. O desgosto que me obrigou a truncar o segundo romance levou-me o pensamento para um terceiro, porém este já de maior fôlego. Foi o Guarani, que escrevi dia por dia para o folhetim do diário, entre os meses de fevereiro e abril de 1857, se bem me recordo. No meio das labutações do jornalismo, oberado não somente com a redação de uma folha diária, mas com a administração da empresa, desempenhei-me da tarefa que me impusera, e cujo alcance eu não medira ao começar a publicação, apenas com os 2 primeiros capítulos escritos. Meu tempo dividia-se desta forma. Acordava, por assim dizer, na mesa do trabalho, e escrevia o resto do capítulo começado no dia antecedente para enviá-lo à tipografia. Depois do almoço entrava por novo capítulo, que deixava em meio. Saía então para fazer algum exercício antes do jantar no hotel de Europa. À tarde, até 9 ou 10 horas da noite, passava no escritório da redação, onde escrevia o artigo editorial e o mais que era preciso. O resto do serão era repousar o espírito nessa árdua tarefa jornaleira, em alguma distração, como o teatro e as sociedades. Nossa casa, no Largo do Rocio, número 73, estava em reparos. Trabalhava eu num quarto do 2º andar, ao estrépito do martelo, sobre uma banquinha de cedro que apenas chegava para o mister da escrita, e onde a minha velha caseira Ângela servia-me o parco almoço. Não tinha comigo um livro, e socorria-me unicamente a um canhenho, em que havia em notas o fruto de meus estudos sobre a natureza e os indígenas do Brasil. Disse alguém, e repete-se por aí de outiva, que o Guarani é um romance ao gosto de Cooper. Se assim fosse, haveria coincidência, e nunca imitação. Mas não é. Meus escritos se parecem tanto com os do ilustre romancista americano, como as várzeas do Ceará com as margens do Delaware. A impressão profunda que em mim deixou Cooper foi, já lhe disse, como poeta do mar. Dos contrabandistas, sim, poder-se-ia dizer, apesar da originalidade da concepção, que foram inspiradas pela leitura do Piloto, do Corsário Vermelho, do Varredor do Mar, etc. Quanto à poesia americana, o modelo para mim ainda hoje é Chateaubriand, mas o mestre que eu tive foi esta esplêndida natureza que me envolve, e particularmente a magnificência dos desertos que eu perlustrei ao entrar na adolescência, e foram o pórtico majestoso por onde minha alma penetrou no passado de sua pátria. Daí, desse livro secular e imenso, é que eu tirei as páginas do Guarani, as de Iracema, e outras muitas que uma vida não bastaria a escrever. Daí, e não das obras de Chateaubriand, e menos das de Cooper, que não eram senão a cópia do original sublime que eu havia lido com o coração. O Brasil tem, como os Estados Unidos e quaisquer outros povos da América, um período de conquista, em que a raça invasora destrói a raça indígena. Essa luta apresenta um caracter análogo, pela semelhança dos aborígenes. Só no Peru e México difere. Assim, o romancista brasileiro que buscar o assunto do seu drama nesse período da invasão não pode escapar ao ponto de contato com o escritor americano. Mas essa aproximação vem da história, é fatal e não resulta de uma imitação. Se Chateaubriand e Cooper não houvessem existido, o romance americano havia de aparecer no Brasil a seu tempo. Anos depois de escrito o Guarani, reli Cooper, a fim de verificar a observação dos críticos, e convenci-me de que ela não passa de um rojão. Não há no romance brasileiro um só personagem de cujo tipo se encontre o molde nos Moicanos, Espião, Outário, Sapadores e Leonel Lincoln. No Guarani,
derrama-se o lirismo de uma imaginação moça, que tem como a primeira rama o vício da exuberância. Por toda a parte a linfa, pobre de seiva, brota em flor ou folha. Nas obras do eminente romancista americano, nota-se a singeleza e parcimonia do prosador, que se não deixa arrebatar pela fantasia, antes a castiga. Cooper considera o indígena sob o ponto de vista social e na descrição dos seus costumes foi realista. Apresentou-o sob o aspecto vulgar. No Guarani, o selvagem é um ideal que o escritor intenta poetizar, despindo-o da crosta grosseira de que o envolveram os cronistas e arrancando-o ao ridículo que sobre ele projetam os restos embrutecidos da quase extinta raça. Mas Cooper descreve a natureza americana, dizem os críticos. E que havia ele de descrever senão a cena do seu drama? Antes dele, Walter Scott deu o modelo dessas paisagens à pena, que fazem parte da cor local. O que se precisa examinar é se as descrições do Guarani têm algum parentesco ou afinidade com as descrições de Cooper. Mas isso não fazem os críticos, porque dá trabalho e exige que se pense. Entretanto, basta o confronto para conhecer que não se parecem, nem no assunto, nem no gênero e estilo. A edição avulsa que se tirou do Guarani, logo depois de concluída a publicação em folhetim, foi comprada pela livraria do Brandão por R$1,400.000, que cedia a empresa. Era essa edição de 1000 exemplares, porém 300 estavam truncados com as vendas de volumes que se faziam à formiga na tipografia. Restavam, pois, 700, saindo o exemplar a 2 contos de réis. Foi isso, em 1857. 2 anos depois, comprava-se o exemplar a 5 contos e mais, nos Belchiores que o tinham a cavalo do cordel, embaixo dos arcos do paço, de onde o tirou o Xavier Pinto, para sua livraria da Rua dos Ciganos. A indiferença pública, se não o pretensioso desdém da roda literária, o tinha deixado cair nas pocilgas dos alfarrabistas. Durante todo esse tempo, e ainda muito depois, não via na imprensa qualquer elogio, crítica ou simples notícia do romance, a não ser em uma folha do Rio Grande do Sul, como razão para a transcrição dos folhetins. Reclamei contra esse abuso, que cessou, mas posteriormente soube que aproveitou-se a composição já adiantada para uma tiragem avulsa. Com esta anda atualmente a obra na 6ª edição. Na bela introdução que Mendes Leal escreveu ao seu Calabar, se extasiava ante os tesouros da poesia brasileira, que ele supunha completamente desconhecidos para nós. E tudo isto oferecido ao romancista, virgem, intacto, para escrever, para animar, para reviver. Que ele o dissesse não há de estranhar, pois ainda hoje os literatos portugueses não conhecem da nossa literatura, senão o que se lhes manda de encomenda com um ofertório de mirra e incenso. Do mais não se ocupam, uns por economia, outros por desdém. O Brasil é um mercado para seus livros e nada mais. Não se compreende, porém, que uma folha brasileira, como era o Correio Mercantil, anunciando a publicação do Calabar, insistisse na ideia de ser essa obra uma primeira lição do romance nacional dada aos escritores brasileiros, e não se advertisse que 2 anos antes, um compatriota e seu ex-redator se havia estreado nessa província literária. Há muito que o autor pensava na tentativa de criar no Brasil, para o Brasil, um gênero de literatura para que ele parece tão afeito e que lhe pode fazer serviços reais. Quando Mendes Leal escrevia em Lisboa estas palavras, o romance americano já não era uma novidade para nós, e tinha no Guarani um exemplar, não arreiado dos primores do Calabar, porém incontestavelmente mais brasileiro. 8. Hoje em dia, quando surge algum novel escritor, o aparecimento de seu primeiro trabalho é uma festa, que celebra-se na imprensa com luminárias e fogos de vistas. Rufam todos os tambores do jornalismo, e a literatura forma a parada e apresenta armas ao gênio triunfante que sobe ao panteão. Compare-se essa estrada, tapeçada de flores, com a rota aspérrima que eu tive de abrir,
através da indiferença e do desdém, desbravando as urzes da intriga e da maledicência. Outros romances é de crer que sucedessem ao Guarani no folhetim do diário, se meu gosto não se voltasse então para o teatro. De outra vez falarei da feição dramatica de minha vida literaria e contarei como e porque veio-me essa fantasia. Aqui não se trata senão do romancista. Em 1862 escrevi Luciola, que editei por minha conta e com maior sigilo. Talvez não me animasse a esse cometimento, se a venda da segunda e terceira edição ao Sr. Garnier não me alentasse a confiança, provendo-me de recursos para os gastos da impressão. O aparecimento de meu novo livro fez-se com a etiqueta, ainda hoje em voga, dos anúncios e remessa de exemplares à redação dos jornais. Entretanto, toda a imprensa diária resumiu-se nesta notícia de um laconismo esmagador, publicada pelo Correio Mercantil. Saiu à luz um livro intitulado Luciola. Uma folha de caricaturas trouxe algumas linhas pondo ao romance taxas de francesia. Há de ter ouvido algures que eu sou um mimoso do público, cortejado pela imprensa, tareado de uma voga de favor, vivendo da falsa e ridícula idolatria a um nome oficial. Aí tem as provas cabais, e por elas avalie dessa nova conspiração do despeito, que veio substituir a antiga conspiração do silêncio e da indiferença. Apesar do desdém da crítica de Barrete, Luciola conquistou seu público, e não somente fez caminho, como ganhou popularidade. Em um ano esgotou-se a primeira edição de 1000 exemplares, e o Sr. Garnier comprou-me a segunda, propondo-me tomar em iguais condições outro perfil de mulher que eu então gizava. Por esse tempo fundou a sua Biblioteca Brasileira o meu amigo Sr. Quintino Bocaiuva, que teve sempre um fraco pelas minhas sensaborias literárias. Reservou-me um de seus volumes e pediu-me com que enchê-lo. Além de esboços e fragmentos, não guardava na pasta senão uns 10 capítulos de romance começado. Aceitou-os e em boa hora os deu a lume, pois esse primeiro tomo desgarrado excitou alguma curiosidade, que induziu o Sr. Garnier a editar a conclusão. Sem aquela insistência de Quintino Bocaiuva, As Minas do Prata, obra de maior traço, nunca sairia da crisálida, e os capítulos já escritos estariam fazendo companhia aos contrabandistas. De volta de São Paulo, onde fiz uma excursão de saúde, e já em férias de política, com a dissolução de 13 de maio de 1863, escrevi Diva, que saiu a lume no ano seguinte, editada pelo Sr. Garnier. Foi dos meus romances, e já andava no 5º, não contando o volume das Minas de Prata, o primeiro que recebeu hospedagem da imprensa diária, e foi acolhido com os cumprimentos banais da cortesia jornalística. Teve mais. O Sr. H. Múzio consagrou-lhe no Diário do Rio um elegante folhetim, mas de amigo, que não de crítico. Pouco depois, 20 de junho de 1864, deixei a existência descuidosa e solteira para entrar na vida da família, onde o homem se completa. Como a literatura nunca fora para mim uma boemia e somente um modesto tíbur para o espírito arredio, este sempre grande acontecimento da história individual não marca época na minha crônica literária. A composição dos 5 últimos volumes das Minas de Prata ocupou-me 3 meses entre 1864 e 1865. Porém, a demorada impressão estorvou-me um ano que tanto durou. Ninguém sabe da má influência que tem exercido na minha carreira de escritor o atraso da nossa arte tipográfica, que um constante caiporismo torna em péssima para mim. Se eu tivesse a fortuna de achar oficinas bem montadas, com hábeis revisores, meus livros sairiam mais corretos. A atenção e o tempo por mim despendidos em rever, e mal, provas truncadas, seriam melhor aproveitadas em compor outra obra. Para publicar Iracema, em 1869, fui obrigado a editá-lo por minha conta, e não andei mal inspirado, pois antes de 2 anos a edição extinguiu-se. De todos os meus trabalhos deste gênero, nenhum havia merecido as honras que a simpatia e a confraternidade literária se esmeram em prestar-lhes. Além de agasalhado por todos os jornais, inspirou a Machado de Assis uma de suas mais elegantes revistas bibliográficas.
até com surpresa minha, atravessou o oceano e granjeou a atenção de um crítico ilustrado e primoroso escritor português, o Sr. Pinheiro Chagas, que dedicou-lhe um de seus ensaios críticos. Em 1868, a alta política arrebatou-me as letras, para só restituir-me em 1870. Tão vivas eram as saudades dos meus borrões que apenas despedi a pasta auriverde dos negócios de Estado, fui tirar da gaveta, onde a havia escondido, a outra pasta, de velho papelão, todo rabiscado, que era então a arca do meu tesouro. Aí começa outra idade de autor, a qual eu chamei de minha velhice literária, adotando o pseudônimo de sênio, e outros querem seja a da decrepitude. Não me afligi com isto, eu que, digo-lhe com todas as veras, desejaria fazer-me escritor póstumo, trocando de boa vontade os favores do presente pelas severidades do futuro. Desta segunda idade que você tem acompanhado, nada lhe poderia referir de novo, senão um ou outro pormenor de psicologia literária, que omito por não alongar-me ainda mais. Afora isso, o resto é monótono, e não passaria de datas, entremeados da inesgotável serrazina dos autores contra os tipógrafos que lhes estripam o pensamento. Ao cabo de 22 anos de gleba na imprensa, achei afinal um editor, o Sr. B. Garnier, que espontaneamente ofereceu-me um contrato vantajoso em meados de 1870. O que lhe deve a minha coleção, ainda antes do contrato, terá visto nesta carta. Depois, trouxe-me esta vantagem, que na concepção de um romance e na sua feitura, não me turva a mente a lembrança do tropeço material, que pode matar o livro, ou fazer dele uma larva. Deixe arrotarem os poetas mendicantes. O Magnus Apollo da poesia moderna, o deus da inspiração e pai das musas deste século, é essa entidade que se chama editor, e o seu Parnaso, uma livraria. Se outrora houve Homeros, Sófocles, Virgílios, Horácios e Dantes, sem tipografia nem impressor, é porque então escrevia-se nessa página imortal que se chama tradição. O poeta cantava, e seus carmes se iam gravando no coração do povo. Todavia, ainda para o que teve a fortuna de obter um editor, o bom livro é no Brasil, e por muito tempo será, para seu autor, um desastre financeiro. O cabedal de inteligência e trabalho que nele se emprega daria em qualquer outra aplicação lucro cêntuplo. Mas muita gente acredita que eu me estou cevando em ouro, produto de minhas obras. E ninguém ousaria acreditá-lo, imputam-me isso a crime, alguma cousa como sórdida cobiça. Que país é este onde forja-se uma falsidade? E para quê? Para tornar odiosa e desprezível a riqueza honestamente ganha pelo mais nobre trabalho, o da inteligência. Dir-me-á que em toda parte há dessa praga. Sem dúvida, mas é praga. E não tem fóros e respeitos de jornal admitido ao grêmio da imprensa. Excedi-me além do que devia. O prazer da conversa. Maio de 1873. Fim da parte 3. Fim de Como e Porquê Sou Romancista, de José de Alencar. Para ler este livro, acesse www.poeteiro.com